Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Eu me chamo Liliane, sou espírita e gostaria de compartilhar com vocês essa obra maravilhosa, fundamental para você que quer estudar, entender um pouco mais sobre a doutrina espírita. Esse item especial, o 8º, é muito instigante, porque Kardec vai nos ensinar como nós devemos estudar a doutrina espírita. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Você vai ver lá que tem uma playlist que se chama O Livro dos Espíritos. Dê uma olhadinha nos vídeos anteriores, ajuda você a complementar o seu raciocínio e estimular você a estudar cada vez mais. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova e tão grande, não pode ser realizado com proveito senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. A doutrina espírita ela é complexa, desde o tríplice aspecto dela, né? Filosofia, ciência e religião, ela demanda um cuidado. Aliás, se nós formos ver de maneira mais detalhada, qualquer religião implica em estudo aprofundado. Kardec está dizendo assim, olha, espiritismo é novo, é grande, você não consegue, se você não for sério no seu estudo. Sério não é estudar de cara feia, é ter método, é dedicar um pouco do seu tempo com uma periodicidade, tá sempre se aprofundando. Homens sérios, né? Homens e mulheres, claro, perseverantes, isento de prevenções. Se eu vou lá para ver a doutrina espírita, já partindo do pressuposto que ela está equivocada e que ela é falsa e mentirosa, não vou ter proveito nenhum no meu estudo. Então, vá estudar coisas que você acredita que são verdadeiras. Não perca seu tempo estudando para criticar. Se aprofunde no que você acredita que é bom e verdadeiro. Seja bom nisso, não se preocupe com o resto. E animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Então, eu vou estudar, porque o meu objetivo é entender. A partir do momento que eu entendo, eu pratico melhor. Não poderíamos dar essa qualificação aos que julgam a priori, levianamente e sem tudo ter visto. Sabe aquela pessoa, nunca vi, não sei o que, não gosto, quando você fala de uma comida? É assim, ela nunca viu, não conhece a doutrina espírita, cria conceitos, fantasias na sua cabeça e justifica isso. Então não perca tempo estudando, que você não vai aprender nada. Que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento necessários. Vai estudar um ambiente calmo, tranquilo. Eu só posso meia hora por semana. Perfeito. Toda semana, aquela meia hora, você vai sentar num ambiente calmo, tranquilo, tira o celular de perto, senta e estuda. De fato, presta atenção no que você está fazendo. Não é ficando vendo WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. e tal ao mesmo tempo. Esquece, se concentra em fazer aquilo lá. Toda a sua atenção, você vai estar com o corpo e com a mente naquele local, naquele estudo. Ainda menos poderíamos dá-los a certas pessoas que, para não perderem sua reputação de homens de espírito, se esforçam por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de bem educados. Então, aquela pessoa que quer dar uma de engraçadinho, né? Então, não vai fazer graça com a doutrina espírita. É aquele que vai contar uma piada no velório, ele quer ser o engraçadinho, ou necessidade de ser aceito, né? Muda de vida, que isso não leva a nada. Que se abstenham, portanto,
os que entendem que os fatos não são dignos de sua atenção. Ninguém pensa em violentar-lhes a crença, concordem, porém, em respeitar a dos outros. Kardec disse, olha, não preciso sair por aí catando gente que se vai ser convencido pela doutrina espírita. Ó, a doutrina espírita está aí. Quer estudar de maneira séria, coerente, está à disposição. Não quer, paciência. Ninguém é obrigado a nada. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Não adianta eu pegar um dia, um domingo à tarde, ficar 3 horas estudando o Livro dos Espíritos. Depois eu passo 2 meses e nem olho para ele, não. Pouquinho, é como água. Você não vai sair, ficar 2 dias sem tomar água e aí tomar 5 litros de uma vez. Não funciona. Melhor tomar 2,5 litros no dia, 2,5 litros no outro. É assim também o estudo de tudo. Devagar, devagar se vai longe. Devemos admirar-nos de não obter com frequência nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando as fazemos ao acaso e a queima-roupa, por meio de uma enxurrada de perguntas extravagantes. Então, eu quero um conhecimento, eu vou lá no Shopping Iguatemi, aqui em Campinas, perto de onde eu moro, e pergunto para a pessoa que está passando, viu, qual que é o sentido da vida? Oi, e o que é a vida depois da morte? Não dá. Que conhecimento que eu vou obter disso? Eu posso ser uma pessoa privilegiada, abençoada, e de pegar alguém que realmente tenha conhecimento e se propõe a passar para mim, mas não é a melhor opção. Além disso, acontece muitas vezes que uma questão complexa, para ser esclarecida, exige outras preliminares ou complementares. Kardec faz muito disso. Ele começa com uma pergunta besta, mas nada a ver. Aí ele vai desenvolvendo o raciocínio, depois de 3 ou 4 questões, ele chega onde ele queria. E você vê que tudo que ele perguntou antes era necessário para chegar naquele ponto. Portanto, o estudo do Livro dos Espíritos não pode ser, não, recebi inspiração, abra ao acaso e lê. Não vai entender nada. Por quê? É um conjunto de conhecimentos que vai se construindo ao longo da obra. É como eu pegar matemática, é um exemplo que eu gosto de dar, e um dia eu vou estudar a tabuada do 3, tá? E o resto? Não tem contexto, não tem nada. Primeiro eu preciso entender soma, adição, depois subtração, depois multiplicação, e aí eu vou entender divisão. Tem uma construção do conhecimento, não é assim, ó, baixa, né, pelo Divino Espírito Santo. Quem quer adquirir uma ciência deve fazer um estudo metódico dela, começar pelo princípio e seguir o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Aquele que dirige a um sábio ao acaso perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore, colherá algum proveito? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? Então, estou lendo uma obra lá e falo, não, eu quero ler o original em russo. E aí pega uma pessoa que domina a língua e fala, ó, essa tradução aqui, o que é? Ele pode até falar para mim, mas eu não estou construindo o conhecimento da língua para ter o meu próprio entendimento. É isso que a doutrina espírita pede, que você se aproprie do conhecimento através de uma construção. Começo, meio, fim não tem, porque não para nunca. Mas é isso que acontece. Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e, por isso mesmo, quase sempre ininteligível, ou parecerá absurda e contraditória. Dá-se exatamente o mesmo nas relações que estabelecemos com os espíritos. Se quisermos nos instruir na sua escola, com eles devemos fazer um curso, mas, como entre nós, é preciso escolher os professores e trabalhar a assiduidade. Então, eu quero dominar determinada arte, por exemplo, estou fazendo um curso de teologia,
eu vou lá de maneira aleatória e começo a pegar as matérias. E aí o que vai acontecer? Eu começo lá, a primeira matéria minha é teologia sistemática. É de comer, de passar no cabelo, qual é a visão desse autor, qual o contexto que essa obra foi escrita. Eu não sei. Então, o conhecimento se constrói. Primeiro tem que lançar as bases, depois você vai subindo os andares do conhecimento. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, sobretudo aquelas em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Veja que ele não diz que todo mundo deve pensar da mesma maneira. Ele diz que o objetivo deve ser o bem. Todos devem ter o objetivo do bem. Não necessariamente todos devem pensar da mesma maneira. Senão seria uma coisa absurda. Você só ia querer ouvir as pessoas repetirem o que você acredita. Apesar disso estar muito em moda hoje em dia, né? Principalmente com o algoritmo e etc. e tal, não é a melhor opção para você obter conhecimento. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens afastam as pessoas sensatas. O campo fica, então, livre à turba dos espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasião para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. O que sucederia numa reunião dessas? Há uma pergunta grave. Você está num grupo, todo mundo contando piada. Aí você chega, olha com um olhar estático assim. Qual o sentido da vida? Você não vai receber uma resposta adequada. O grupo não permite isso. Então, se você vai, pessoas que não levam a sério o que estão fazendo num grupo mediúnico, a chance de você obter alguma informação lá é praticamente nenhuma. Seria respondida, mas por quem? É como se no meio de um bando de galhofeiros, né, de gozadores, lançássemos essas questões, que é a alma, que é a morte, e outras tão recreativas quanto essas. Se quereis respostas sérias, comportai-vos com seriedade, na mais ampla acepção do termo, e procurai preencher todas as condições requeridas. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, a fim de que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes. Assim, qualquer arte que você quer dominar, você precisa estudar. E você começa pelo começo. A doutrina espírita não é diferente. Não caiam, né, no canto da sereia que vocês, ouvindo palestras interessantes com temas importantes, vocês vão aprender a doutrina espírita. Não vão, porque vocês não vão saber qualificar o que vocês estão ouvindo. Já ouvi muita palestra aparentemente boa, onde eram ditos absurdos. Já li muito livro espírita que fala umas coisas assim que nada a ver com a doutrina espírita. Como é que eu sei isso? Comparando o que eu sei, o que eu aprendi com os livros de Kardec com o que está sendo apresentado. Casou? Beleza. Não bate? Tem coisa errada aí. Até o próximo vídeo.